3 minutinhos. 3 minutinhos. Minha equipe é eu e Jesus. 3 minutinhos. Oi, tudo bem. É que são 5 aplicativos. Aí eu tenho que aguardar. Agora vai sim. Queridos, paz do Senhor, glórias a Deus. Estamos aqui felizes, né? Como eu falei, alguns dias atrás, voltamos dos Estados Unidos, uma viagem muito abençoada, preguei ali, fui instruído, voltei renovado e trago mais uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Certamente, Papai do Céu tem algo muito, muito, muito especial para o meu e para o seu coração. Nesse dia, né? Nesse dia maravilhoso. O tema do sermão de hoje será... Tem coisas que entrou na nossa vida, né? Como é que isso aconteceu na minha vida? Como é que isso chegou na minha vida? Que horas foi que isso chegou na minha vida? Tudo na nossa vida, quer que seja bom, quer que seja de dificuldade, teve um dia de entrar, teve um dia de chegar, teve a hora de começar. E se teve a hora de começar coisas difíceis, vai ter hora de sair, tá certo? Porque Deus, ele é especialista, entendeu? Ele tem domínio, ele tem toda a compreensão. Então, às vezes as coisas acontecem na nossa vida. O fato de sermos cristãos, filhos de Deus, filha de Deus, não nos isenta, né? Não, eu acho que eu vou ter que diminuir aquela luz ali que parece que está estourada. Um dos lados aqui a luz está tão forte que está iluminando, né? Que eu nem gosto de tanta luminosidade assim, mas não sei se é o TikTok, está com a luz estouradona. Parece que ele regulou sozinho. A minha equipe é eu e vocês e Jesus, né? Eu, Jesus e vocês. E vai ter hora de sair. E eu vou usar para isso um texto que diz, em Juízes 13, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Esses episódios que nós lemos na palavra de Deus narram um fato histórico no passado, mas é bem a nossa cara, né? A gente é especialista em fazer coisas que é mal aos olhos de Deus, contanto que fique bem para a sociedade, contanto que fique bem para o politicamente correto, contanto que fique bem para aquele grupo específico. Não é normal, todo mundo faz, mas tem coisas que não é normal aos olhos de Deus. E havia um homem de Zorá, é uma cidade, da tribo de Dan, é um povo, né? Tribo de Levi, tribo de Judá, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril. Bom, vem a história tudo bonitinho, né? Israel, não sei o quê, lá vai, filisteu, aí diz a tribo da pessoa, diz a cidade que ele mora, diz que o nome dele era Manoá, e quando entra na mulher já diz o nome da mulher, não, diz o problema da mulher, né? Não é o mundo de hoje, né? Tadinha, né? A bichinha, é aquela, né? Que puxa da perna, não é aquele, né? Que tem o olhinho assim, o pastor Marconi, o olho atrás, às vezes também, né? Os estigmas da vida, né? A Bíblia ela não esconde nada, ela narra do jeito que foi, entendeu? Por quê? Porque a vida da gente é assim.
E ela era estéril e não tinha filhos. Por que é que está falando da tribo, está falando de guerra, está falando de Israel pecando, está falando dos filisteus, de repente entra na história de uma mulher e Deus explicando a situação dessa mulher, o que é que fazia falta ao coração dessa mulher. E, sendo dessa forma, Deus é especialista em conduzir as coisas, é porque ele quer demonstrar que mesmo no universo de tantas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas coisas, ele olha os detalhes, ele olha aquilo que a gente precisa, ele entende. Era para Israel pecou. Deus era para estar, eu vou resolver com Israel. Eu vou quebrar, eu vou resolver, eu vou torar no meio, alguma coisa. Mas não, aí ele diz, sendo estéril, não tinha filhos. O que é que faltava na vida dessa mulher? Filhos. O que é que está faltando na minha vida? O que é que está faltando na tua vida? Aí é você e Deus. E esse texto é aplicadíssimo à sua vida. A palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus é própria e aplicável, né? É viva a palavra de Deus. Então, aí você quer uma resposta da parte de Deus. Eu falei essa semana, né? Eu estava nos Estados Unidos e torci minha coluna, foi uma dor terrível, caí de joelho e chega, a lágrima escorreu na hora. Minha filha é nurse, né? É enfermeira, ficou desesperada. Pai, você deslocou a bacia? Não desloquei a bacia. Foi na coluna, mas estou mexendo as pernas aqui e vou me levantar. Daí, não, deixa eu querer, vou me levantar. Só que aí fiquei preocupado, faltava 2 dias para voltar para o Brasil, são 19 horas de voo, né? E Deus disse, do jeito que você entrou em pé, você vai sair em pé. Entrou em pé, vai sair em pé. 19 horas de voo, são 4 aviões diferentes que eu tinha que pegar, com bolsa, com casaco de couro, que está aqui no Brasil, está frio, imagine lá, né? E ele falou ao meu coração. Às vezes Deus fala direto ao nosso coração. Às vezes Deus envia anjo. Nós, homens e mulheres de Deus, somos descritos pela Bíblia como o anjo da igreja. Então, somos uma espécie de anjo levando a vontade de Deus, os anúncios de Deus para a sua vida, tá certo? Vai trazendo o que é que Deus tem para a sua vida. Preste bem atenção a esse texto, essa mensagem que eu trago para a sua vida. Porque depois da nossa vida, vem batalhas desse tamanho, a gente está quieto no canto da gente, daqui a pouco se levanta lá a situação. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse, olha como é interessante, eis que agora és estéril. Deus sabe, não adianta a gente matar. A gente pode sorrir para o chefe, para o gerente, para o diretor, o diretor do colégio, do hospital, o comandante do quartel. Você pode sorrir para a sua namorada, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu avô, mas o nosso coração, quem sabe é a gente e Deus. Então o anjo já chega e diz, eu sei como é que está o seu coração, né? O anjo diz assim, ó, eis que agora eu sei que sua situação você está estéril. E nunca você tem conseguido o que você quer, nunca tens concedido. Porém, olha quando Deus fala na sua vida. Eu estou com tanta câmera hoje que eu estou meio perdido essa lâmpada aqui ao lado desse projetor aqui. Quando Deus fala, ele não é só uma conversa, né? Até no vídeo passado eu falei isso. Deus não é coach, né? Não é motivacional, não é autoajuda. Deus é solução para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus fala, ele já vem falando, diz, eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você anda sorrindo, mas o coração chorando. Eu sei que você está reto, mas está com dor. Eu sei que você está, parece que está tranquilo, mas está com a cabeça, porque a responsabilidade, o compromisso, às vezes é a finança, às vezes é o estado dentro da família, às vezes não pode dizer um parente, não pode dizer um pai, não pode dizer um filho, não pode dizer... No meu caso, já é mais para os filhos, né? Que os filhos ficam perguntando, que é pai, que é, né? Fica aquela cobrança do cuidado, né? E às vezes a gente pensa que está preservando, não sei nem filosofar a respeito disso agora, a gente não compartilha, né? A gente não compartilha. E com Deus não precisa. É bom compartilhar, por isso que existe uma coisa chamada uma conversa linda, que o nome é oração. A gente fala com Deus, mas às vezes a situação está tão intensa que a gente não arranja força nem para falar. Aí Deus já chega e diz, eu sei que você está assim, 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 você não tem conseguido isso, isso, isso. Porém, no caso do texto aqui, terás um filho.
Pastor, por que esse texto é importante, o filho? Porque ele queria mostrar a relevância do que nós consideramos importante para a nossa vida. A sociedade de hoje, ela vai alternando. Pelo menos, há algum tempo atrás, você só podia ter um filho na China e de preferência que esse filho fosse homem, porque é um país produtivo, né? Um país socialista, não vou entrar nem no método, que é para não azedar o negócio. Depois aí começou a decair, então agora pode ter dois, aí pode ser menina, né? Antes faziam coisas horríveis que não cabe nem dizer aqui, quando não conseguiu um menino, então era, né? Aí tá, não tem filho, daqui a pouco não tem filho, aí começa o país a diminuir, porque se não tiver filho, o país definha, tá entendendo? Então, agora não, a gente dá até casa. Quantos euros o meu filho precisa para a gente produzir uns filhozinhos aí na sua família? Aí vamos pagar, o governo está pagando. Muitos países estão pagando, tá certo? Países que são muito bem-sucedidos, situação financeira resolvida, estão pagando para ter filho. Então, na sociedade alterna a hora de ter filho, a hora... No Brasil, a mulher, não, você é poderoso, você é poderosa, será cada um na sua vida, homem ou mulher, e não tem negócio de filho, não. Deixa para ter filho depois de 150 anos, quando você for pobre de rico, né? Aí quando não usufrui a maravilha de ser filho, de ser pai, de ser mãe, né? De ter sua família, porque acha que a carreira está em primeiro lugar. Não é o foco do que eu estou falando. Você pode ter suas carreiras, eu tenho no LinkedIn, você vai lá, tem meus artigos da instrutoria para quem quer ser empresário, essas coisas. É outra coisa. Eu estou falando aqui do bem mais precioso que nós fomos concebidos para ter, que é a família. Ah, pastor, mas eu vivo muito bem só. Amém, glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Estou falando que para essa mulher, no tempo de Israel, não ter filho era considerado uma vergonha. Já pensou? Do jeito que a sociedade hoje tem os conceitos dela, naquele tempo, pode olhar, e o escândalo não era pequenininho, não, era assim, não estou com vontade de ter filho. Era não, dá-me filho, senão eu morro. Olha só o desespero que a mulher ficava. Era assim que ela orava. Me dá filho, senão aí o marido, eu lhe dou tudo de bom. O marido, até a Bíblia diz, eu lhe dou toda a riqueza, não quero saber, não, eu quero filho. Eu quero... Então, para essa mulher, ter filho era muito importante. E por que está registrado? Você vê, era uma história de guerra, de um país contra outro país. Daqui a pouco Deus já mete a história de uma mulher no meio e já conta o problema daquela mulher. Você que é homem, você que é jovem, você que é idoso, todos nós temos os nossos anseios, nossas carências, as nossas vontades, temos as nossas deficiências. A gente precisa de coisas e a gente batalha, somos batalhadores. Você é uma batalhadora, você é um batalhador, um guerreiro, uma guerreira. Só que tem coisas que vai, a gente tem uma coisa chamada teto. Está vendo aqui na minha cabeça? Tem um teto. O ser humano tem um teto, tem um limite. E Deus? Ah, não. Deus não tem, né? Deus é todo-poderoso, onipotente. Então, ele é aquele que quando eu tenho 18 livros escritos, quando eu anuncio alguma coisa, eu direciono um saber. Deus não, ele passa a informação e o poder já vem na sequência. Alguém está dizendo, pastor, você chegou? Cheguei, saí em pé daqui do Brasil, passei o tempo lá, voltei para o Brasil em pé, estou aqui em pé, porque Deus é fiel para cumprir, tá certo? E Deus está trazendo promessa para a sua vida também, né, nessa noite, em nome de Jesus. Então, hoje apareceu para essa mulher e disse, eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Muito bem. E o tema, o subtema que eu botei nesse texto, se teve uma porta para entrar, todo mundo já vai saber o resultado da frase, né? Vai ter que ter uma porta para sair. Eu não sei o que foi que entrou na sua vida. Se fosse coisas agradáveis, maravilhosas, não é o motivo da minha pregação aqui. Está se falando de situações que estão além da nossa capacidade de resolver. Que seja na saúde, né? No caso dessa mulher, a saúde mas eu não quero ter filho. Mas para essa mulher é uma questão de saúde ter filho. Para minha esposa, entendeu? Que passou 14 anos orando aos berros, para ela era uma questão de saúde. Até hoje não foi resolvida a questão de saúde, mas Deus deu filho. Porque Deus ele não precisa consultar a botânica, a biologia, a genética, a estrutura
fisiológico. Não, Deus diz, eu quero e pronto. Papou. Aí veio um, não, pastor. Veio, quando Deus, no meu caso aqui, tá certo? A Lália Rebeca veio depois de 13 anos, depois de 20 anos. Veio Eli e Levi, e eu estou tendo cuidado para não vir, mas que logo está os cabelinhos do velhinho, né? Ora por mim. Então, se teve porta para entrar, vai ter porta para sair. Se teve o dia de entrar, hoje é o dia de sair. Tá certo? Deus não tem coisas hipotéticas. Porque eu acho. Isso é coisa que a gente escuta lá no nosso terapeuta, no psicólogo, né? O que é que você acha disso? Não, Deus diz: olha, eu estou vendo como é que está a situação, eu sei o que é importante para você, essa situação é real, dói, é importante, está fazendo falta, e eu vou chegar com a solução. E, pô, o que eu digo o meu pô é a bênção de Deus. Quem já viu falar de Deus abençoar e pô, né? Mas o pastor Marconi é assim, né? Pô, a bênção de Deus, né? Amém? Amém, glória a Deus, né? A bênção. Então, o destaque do texto não era nem. Perdeu o sentido da guerra. Quem estava pecando? Israel. Israel estava transgredindo, aí inventou lá, entrou numa briga com os filisteus, mas de repente, então, o destaque está naquilo, porque Deus. A questão é que a gente é ensinado hoje, é um empoderamento tão vulgar, é um falso dizer que tudo está bem, quando a gente sabe, você sabe, querido. Você sabe o fardo que você leva. Minha filha, meu filho, só você e Deus sabe o fardo que você leva, sabe as necessidades que você tem, sabe as dores que você carrega, sabe os momentos que você quer chorar e nem pode. Então, Deus sabe. Tá bom? Você pode ser a... Eu não vou nem ousar disso. Tem uma rede de televisão no Brasil que eu nem assisto. Também recomendo que nem assista. Você pode ser a pessoa principal daquela rede de televisão. Na Câmara, sorriso total, feliz total, mas cada um no côncavo do seu quarto, ele vai derramar o seu sentimento, nem que seja para o universo, pedindo energia para o universo, eu não sei, cada um endereça para onde quer, mas todo mundo tem grandes ausências e todo mundo tem grandes limitações, mas há um Deus que é presente. É presente com conhecimento, não é presente. É presente com conhecimento. Deus conhece, Deus sabe, Deus faz, amém? Então, quando Deus entra na nossa vida, como eu falei, não é só para trazer o ensinamento, ele entra para intervir, é intervenção. Você sabe o que é um interventor? Você já viu aquela rua Interventor Mário Câmara. Que bonitinho, né? Esse nome interventor é o cara que entra para resolver. Não está correto, não está certo, alguma coisa não estava certa. Coloca aqui, coloca o interventor. Um interventor é um todo? Não. O interventor tem que ser alguém que vem para resolver. Alguém que sabe. E como é o nome da pessoa que vai resolver na tua vida? Jesus Cristo. É o nome dele, tá certo? E do jeito que essa mulher não tinha filho, filho é frutos. Porque é um mandamento lá do Jardim do Éden, né? Crescer e multiplicar, né? Que disse, vai de fruto, foi Jesus Cristo. Mas Deus disse, crescer e multiplicar. Isso é frutos. Então, essa mulher não dava fruto. Eu não sei o que é que não está frutificando na tua vida, mas o texto está falando disso. Entendeu? Eu quero que você entenda. Deus está falando disso. Há situações que você bateu no teto. Porque foi incompetente? Não, querido. É porque as dificuldades são grandes, o mundo é opositor. As concorrências são grandes, são desleais. Quem é que quer me dizer que há lealdade na Terra? Não há lealdade nem de governo, nem de não estou falando de governo específico, não, antes que eu comece a tirar a pedra aqui, que vão achar que eu estou falando política. Não é. Eu estou dizendo que não há esse amparo, esse cuidado, né? Todo mundo é buscando seus interesses, cada um buscando o seu prato de feijão, né? E Deus está dizendo, vai dar frutos. Vai dar frutos. E Deus envia um anjo. Quando Deus quer fazer grandes anúncios, ele envia um anjo. E a Bíblia diz, olha, cuidai, porque muitos anjos têm te visitado e você não viu. Se a gente refletir na vida, rapaz, teve uma situação de livramento, alguns anúncios.
alguma coisa que soprou, você disse, veio ao meu coração, foi um anjo, né? Chegou lá e soprou a vontade de Deus, o dizer de Deus, Deus interferindo na sua vida. Então, mas eu preciso, ele vai procurar a gente na dor da gente. Deus envia, porque tem muita gente que me procura, eu tenho até receio de falar isso, mas assim, porque eu tenho algum destaque, porque eu tenho alguma competência, porque eu saberia falar numa palestra, porque eu sou um escritor, porque eu sou um pastor, aí procura o pastor Marconi. Mas na hora que está na minha dor, ou na hora que está na sua dor, minha querida, meu querido, na hora da sua dor, quem é que procura você? Você conta na mão, não fecha 5. As pessoas que de verdade te procuram, o que está vendo? Você está esquisito, você está esquisito, me conta para mim. Então, nesses momentos de dor, Deus até tem muitos textos, mas eu anotei um pouquinho só, tá certo? Uma mulher, ela estava no deserto, né? Uma mulher que tinha sido desprezada, desconsiderada, que fez o que tinha que fazer. Usaram ela. Né? Abraão usou ela para ter um filho e depois disse, não vale mais nada não. Então, o que é que você produziu na vida e quando você se desgastou, daqui a pouco você está no deserto, e agora? Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou fazer de novo? E eu vou perder? Aí eu estou lá naquele desespero, não tem resposta, o que é que Deus faz? Manda o anjo. Aí diz, o anjo chega e diz, não, pode acalmar seu coração, vai ser grande, vai perder, vai o quê? Perder filho? Vai nada, vai não. O que Deus dá, não é que perde, não. Tá certo? Não vai perder, não. Não vai perder, pode se renovar, porque eu estou com sede, tem água. Já tomou água no deserto? Tem. Quando você anda com Deus, tem água. Por quê? Porque a vontade de Deus fez a fonte andar por debaixo dela. Você já viu uma fonte caminhando, ela andando e a fonte caminhando. Quando chegou no meio do deserto, eu estou morrendo de sede, aí o anjo chegou e disse, eu vou bater só com a asa aqui. Pá! Hoje eu estou muito pai e povo, né? Eu tenho que melhorar. Eu acho que eu vou ter que ir dos Estados Unidos muito pai e povo. Pá, com a asa, tchou! Então, Deus chega anunciando na nossa vida e ainda traz refrigério para você. Receba refrigério da parte de Deus. Então, esse caso de Agar, tem um homem chamado Elias, né? Eu tenho um filho chamado Elias Levi. Então, o Elias, ele estava depressivo. Para você ver a coleção de situações que eu estou falando, cada uma diferente. Elias estava com depressão, um homem que era poderoso, que era forte, era praticamente um personal trainer, marombado, pensa um cara espiritual, marombado espiritual, assim, uma pessoa preparada, cheia de bem-estar, mas de repente veio a depressão e ele estava na caverna, né, na caverna da solidão. Aí, na hora que a gente está na caverna, que a gente está trancadinho, eu não quero ver ninguém, eu quero sumir. Ó, se eu dependesse de mim, quantas vezes uma mulher não diz, né? Se dependesse de mim, quantas vezes um homem não diz? Às vezes não diz para o outro, mas diz com o coração. E ele está lá, e eu não quero mais comer, o que é que Deus fez? Mandou um anjo. Eu não quero comer. É igual aquela mulher, vai querer sim, tá certo? Acabou não, a história não acabou não. Eu estou repetindo aqui o que o anjo falou, não acabou não, acabou não. Inclusive, eu tenho preparado até uma mulher, pode voltar, tem uma pessoa lá que vai procurar você, vai resolver a sua situação. O começo, o resto é comigo mesmo. Pode deixar que ela tome controle tudo. E essa pessoa é só para dar um ânimozinho na sua vida. Deus está encaminhando pessoas para dar um ânimozinho na sua vida. E eu sou um deles, viu? Amém? Eu sou um deles. Gideão estava no ribeiro. Gideão, ele estava com medo. Porque os midianitas via, tomava... Sabe que tudo que você produz, vem, o outro toma e você trabalha 12 horas e não tem o lucro de 3 horas. Era Gideão. Gideão colhia, os caras vinham e levavam. Aí ele começou a malhar o trigo no canto que espremia azeitona e uva para ver se escondia, né? E, quer dizer, ele estava usando todas as estratégias. E eu sou bom desse negócio de estratégia. Vai lá no canal do LinkedIn, que é só de estratégia para empresário, nessa área motivacional, tá certo? Então, às vezes, a gente empenha toda a nossa capacidade laborativa, tudo que eu sei, eu faço treinamento, eu faço, viajo, vou fazer
aquele evento tal para aprender, mas parece que funciona com os outros, comigo não funciona. Aí, desse jeito, como é que eu vou chegar em canto nenhum? Aí Deus olha assim e diz, não se preocupe não. É porque a estratégia é boa, só que a estratégia que é infalível é a minha, pode deixar. Aí o cara ainda vai resistindo, eu vou tentando assim, Deus, não, vai tirando parte dessa estratégia. Confia. Por quê? Porque eu sou Deus, eu que criei tudo aqui, pode deixar. E realmente a história de Gideão, você vai ver que é Maria. É maravilhosa, né? Maria estava lá ajeitando as coisinhas dela. Eu não sei o que passava. Maria é a mãe de Jesus. Mas eu sei que ela estava com alguns temores. Ia casar. Pelo que a Bíblia fala, parece que a família de Maria não tem essas coisas, não. A família de José tinha. Ele era um artífice, né? Um carpinteiro. Carpinteira era a mesma coisa de pedreiro também. O carpinteiro fazia mesa, fazia coisa de pedra. O que fosse para trabalhar com as mãos, o carpinteiro saberia fazer. Eu sei que alguma coisa estava inquietando o coração dela. Ela estava lá no cantinho do quarto dela. Eu não sei se estava com medo. Deus vai abençoar meu casamento? Será que vai dar certo? Como é que vai? Aí quem é que chega lá? Um anjo. Ah, mas eu estou tão derrubado hoje, estou tão derrubada, minha autoestima está. Aí o anjo já chega e diz: bem-aventurada. Entre todas as mulheres. Olha que já pensou, você quer um elogio de uma pessoa bonita da sua rua, de uma mulher, de um homem, do seu patrão, da sua patroa, do seu namorado, você na academia, você quer like no Instagram, no TikTok, eu estou com 5 aplicativos aqui, ainda mais a câmera do YouTube. A gente quer que os outros, mas aí quando Deus entra, aí ele já chega assim elogiando, ele olha assim, bem-aventurado. Essa é a elogio de Deus hoje. Bem-aventurado. Então Deus, ele fala pessoalmente, né? E por que às vezes você se depara com um vídeo desse para Deus falar com você? É porque se eu falasse genericamente, as pessoas não acreditariam. Tem que dizer, como eu lá nos Estados Unidos, eu não disse à minha filha. Ela sabe que eu sou um homem de Deus. Quando eu estava lá, que houve uma situação muito difícil, eu disse, daqui a 1 ano, Deus vai dar um menino a você, e eu voltei lá, tem 2 agora. Mas não tem 2, os meus guerreirinhos lá. Entendeu? Porque ela sabe que eu sou um homem de Deus. Mas quando é com a gente, aí eu ia dizer, eu não sei como é que ela ia acreditar. Eu vou dizer uma coisa. Não é sua família que tem que acreditar, não é seu vizinho, não é o povo da igreja. Sabe quem tem que acreditar? Diga assim, bem lindamente. Sou eu. Diga, sou eu que tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar essa solução na minha vida. Diga, sou eu. Só está você, Deus e eu aqui do outro lado. Inclusive, a casa hoje aqui está toda deserta. Foi todo mundo para a academia e eu estou aqui malhando com Jesus, com você. Diga, sou eu que tenho que acreditar, porque eu vou ser beneficiado. É você, a promessa é para você que Deus está falando, é para você ser alcançado. Então, diga, sou eu. Amém? Não é, cara? É porque os outros ninguém acredita, né? O que é para você, não é para os outros. Tá certo? Tem para os outros também? Tem, claro que tem, mas tá certo? Então, a esterilidade, eu não sei que dia entrou na vida dessa menina, né? Dessa moça. Não sei se era de nascença ou se pode ter sido uma virose e ela ficou estéril, eu não sei. É o pastor Jailson, lá de Parnamirim. Graça e paz, pastor. Um casal muito abençoado, teve um tempo muito grande lá em Portugal, fizeram a obra em Portugal, e agora estão na cidade de Parnamirim. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Ao pastor Jailson e a missionária esposa dele, tá certo? Então, E, pastor, onde é que você tirou essa história aqui? Por uma porta que vai entrar, outra vai sair. Olha, pastor, você já está misturando seus escritos com a vontade de Deus. Tá certo. Deuteronômio 28, 7.
pela porta que o mal entrar na vida do servo de Deus, por 7, vai ter que vazar. Sabe o negócio, quando você espreme assim, é assim que o mal vai sair da tua vida. Aonde foi que você leu, pastor Marconi? Deuteronômio. Onde é isso, pastor Marconi? É lá no Pentateuco. Você conta os 5 primeiros livros da Bíblia, está lá. Tá certo? Deuteronômio. 28, 7. Pela porta que vier, por 7 vai ter que sair. Isso não é maravilhoso, esse Deus? Tem o dia de entrar, vai ter o dia de sair. Quando é o dia de sair? É hoje, em nome de Jesus. Receba. Você sabe aquele é creio, sou eu, diga. Mas, pastor, eu estou com a testada aqui na mão, o exame. Querido, se fosse para o laboratório resolver, não precisava estar pregando de Deus, não. Eu não estou desconsiderando a ciência. Eu estou dizendo que tem coisas que é na nossa capacidade. E tem coisas que... Falar em ciência, né? Porque quando a gente vai no médico, o médico ele prescreve uma receita que vai modificar o estado da gente amanhã, não é assim? Aquilo que esse negócio da minha coluna, eu tomo remédio, já tomo desde um acidente que eu tive em Mossoró, que eu tomo remédio para a coluna. Quando dá essas crises, já falo com o médico, ele passa a receita. A receita me cura? Não. Eu tenho que comprar um remédio, não tem? Aí vai mudar o estado do meu amanhã. Quando Deus manda a mensagem para a gente, o mover, o agir, a solução já vem contida na mensagem. E a gente abre isso através da fé. Se você crê, tudo é possível ao que crê, tá certo? Então, no mundo da ciência, da medicina, chama receituário. No mundo do cristianismo, como é o nome disso? Profecia. Estou profetizando na sua vida, tá certo? Você não queria o nome? O médico passa uma prescrição. E a gente que faz a administração, a gente profetiza, tá certo? É a mensagem, tá certo? A mensagem de Deus, tá certo? Porque a receita não traz a cura em si mesmo, mas a mensagem de Deus traz. A mensagem de Deus, ela traz cura em si mesmo. Eu não sei, às vezes a cura é no relacionamento, no emocional, no financeiro, na saúde, no nosso estado de saúde mental. Eu não sei, tá certo? Eu sei que Deus é especialista. Ele disse, ainda não eras formado e eu te gerei, eu te amei, chamei pelo teu nome e você não é dos outros, não. Tu és meu. Deus já tomou como propriedade. Eu não quero ser de Deus. Bom, isso não me dá o direito. Infelizmente, querido. É porque eu não quero ser de Deus. E ele diz, vou continuar amando por Deus. Sabe aquele filhinho rebelde? Aquela filhinha rebelde? Quero mais saber de Deus, não. E Deus disse, eu continuo amando, vou cuidar do mesmo jeito. Entendeu? Tá com o coração partido, tá feridozinho, tá machucado. Vou continuar amando do mesmo jeito, tá certo? E... quando o médico passa a receita, e a gente pega a receita, aí a gente compra, que hoje em dia nem faz, né? Porque quando você tenta abrir a bula, ela é dobrada de um jeito, a bula, que você não sabe dobrar de novo e botar de novo no mesmo. Ninguém consegue dobrar aquele negócio de tanta explicação que tem ali dentro. Então, o médico passa a receita, você compra o remédio e ainda vem explicando. E com Deus, não vem, não. Oh, rapaz, não vem, não. Não vem. Então, a gente tem que confiar. Tá certo? É porque eu queria entender como é que Deus vai fazer. Querido, não tem a bula. Tem a profecia, tá bom? Você recebe? Né? Elze Mendes. Tem a profecia. Mas eu queria a explicação da bula. Não tem. Isso aí é remédio, tá certo? Essa mulher queria tirar a vergonha dela, né? E a solução para ela seria Deus entrar com a providência para tirar essa vergonha dela. Olha os propósitos de Deus como é maior. A história não começou que estava havendo uma guerra, então Deus precisava de um salvador. A mulher queria um filho. Eu quero um filho e tirar minha vergonha, eu quero que as pessoas olhem para mim como uma pessoa do mesmo sociedade. Eu não quero que olhem para mim como diferente, não. Eu quero ser... Eu quero estar na trend que todo mundo tira foto com o filho de lado. Que conversa é essa? Todo mundo tem, por que eu não tenho?
E Deus, eu preciso do Salvador para Israel. Salvador para Israel. Como é que Deus vai conciliar? Você vê como Deus consegue conciliar, querido, uma coisa que nenhum juiz consegue. Se um juiz for ser justo, são duas linhas que caminham, são paralelas, mas jamais vão se tocar. Se um juiz for ser justo, ele não pode ser misericordioso, amoroso. Se o juiz for misericordioso e amoroso, jamais ele pode ser justo. E Deus? Deus pode. Ele dá um jeito, ele move. Uma pessoa que faz um. Essa semana eu estava olhando, eu mudo tão rápido, né? É minha cabeça, bem rápido assim as coisas. Todas as coisas do universo giram. Eu não vou entrar no mérito aqui, eu tenho um filho que é físico, e eu estava vendo na televisão, tudo no universo gira, inclusive a tua circulação sanguínea. Tudo no universo gira. Um Deus que tem capacidade de dar ordem, tudo não é nem na Terra, né? No cosmos, tudo gira, ele não vai ter poder e autoridade para colocar as coisas no plano ideal e tudo entrar em ordenamento na sua vida. Mas eu queria entender. Não, querido, a gente tem que confiar, tá certo? E aí nasceu o menino. E o menino, o nome do menino era Sansão, que é de escola bíblica, o pastor Jailson. Pastor Jailson, para quem não conhece ainda, ele era da igreja, a primeira igreja que eu fui membro, né? Fui diácono, fui presbítero. De lá mesmo saiu 5 pastores, na época, né? E depois outros. Se tem uma coisa que a gente aprende na escola, é sobre Sansão, a escola bíblica, Sansão. Se eu falar de Sansão, qual é a figura que você tem, né? É aquela figura de Marvel? Quem é que sabe o que é Marvel? Marvel é aquele super-herói que tem músculo até nas pálpebras, assim, ele faz assim, tum! Aí a pálpebra quebra 200 pedras, né? O Marvel, né? Vamos ver, né? E ele nasce, vai crescendo, daqui a pouco ele está tocando tapa com 1 milhão. Daqui a pouco ele está lutando com... E ele não nasceu para ser inimigo de ninguém, mas daqui a pouco o próprio exército lá começa a ser... Eu falei, aquele cara, vamos pegar ele, aí lá vai, quando tenta pegar ele, tudo que pegar na mão dele, que ele pega na mão, vira uma... Ele pega uma queixada de burro, mata umas centenas e centenas, né? Milhares de soldados com uma queixada de burro. Qualquer coisa que chegar na mão dele... uma habilidade, assim, uma coisa extraordinária, né? Excepcional. E o exército, aí manda outro exército, né? Manda outro, vamos pegar ele, vamos pegar, aí quando chega perto aí, é que ele fizer raiva a ele, se fizer raiva a ele, pior, se fizer raiva a ele toca fogo na plantação dos caras lá e depois mata todo mundo. O cara, ele não era brincadeira, essa ação não era brincadeira. E o exército começou, aí o exército olhou, aí vem a pergunta que eu acho que vai confundir sua cabeça. Porque a imagem, eu não sei quem foi que falou aqui, olá. Ministério Infantil, tia Sheila. Pronto, tia Sheila. E agora que eu estou falando da história de Sansão? Ministério Infantil, tia Sheila, olha aí. Agora que eu estou falando da história. Qual é a imagem que a gente tem de Sansão? Poderoso, parrudo. Não é? Ele teria que ser uns 3 He-Man. Bem novinho, né, pastor Marconi? He-Man. Sabe aquele cara cheio de músculo? Mas aí não era. Isso talvez frustre a sua vida. Ele não era. Sabe por que não era? Porque os filisteus dizem, de onde é que vem a força dele? Da onde vem a força de Sansão? A gente tem que descobrir. Vamos, aí tenta de tudo que é maneira. É pior. Se mexer com ele, é pior. Cada vez que mexe com ele parece fraco, ele parece debilitado. Está vendo coisas na nossa vida, às vezes você quer ser... Deus é a minha força, Deus é a minha força, a minha fortaleza, Deus é meu escudo, é minha força. Então, quando olhavam para Sansão, e é igual a Davi, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso também. Eles olhavam assim, como é que pode um caba desse vencer o meu exército? Da onde vem a força dele? Não tem conotação especial. Exército, ele disse, não adianta mais exército, não. Olha o estrago que esse homem tem feito, não adianta mais exército. Não adianta mais exército, não. A gente vai ter que inventar outra coisa. Para quê? Para descobrir
De onde vem a força dele? E você tem a força de Deus e às vezes fica desconsiderando, você quer ser marombado. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Deve cuidar do corpo. É importante você cuidar do corpo. Mas você não pode desprezar a força que vem de Deus para a tua vida. Você vê muita gente, você diz, até fulaninha que passou uma luta. Como é que uma mulher dessa está de pé? Não sabe não como é que ela está de pé. Você não sabe como é que você está de pé? Meu filho, você não sabe como é que você está de pé? Foi Deus. Todas as vezes que você não queria mais nem nada e que outras coisas que eu não posso nem falar aqui, mas depois eu estou até criando um instituto agora a respeito disso. Sabe aquelas coisas que quer desviver? Eu sei que se eu quisesse, eu podia falar aqui, porque não derruba a live de pastor. Eu já falei coisas aqui de toda, a gente pode falar sangue, pode falar, não derruba. Sendo pastor, não derruba. Se você tentar falar isso dentro da sua live é banida e você ainda ganha um strike. Você não pode. O homem de Deus, ele tem a liberdade de falar isso e o órgão já é preparado para isso. A gente pode dizer, tá certo? Às vezes a alma da gente está assim, não quer mais, tá certo? Então, o exército filisteu está lá e disse, eu preciso descobrir de onde vem a força dele. Como é que a estrutura dele, a gente olhando daqui, não era para esse homem estar nem em pé. Como é que ele pode ganhar tanta luta? Como é que ele consegue, né? Como é que ele... Aí, não, tem uma menina muito bacana. Quem é? Essa é uma menina muito especial, muito bacana, muito bonita, os cabelos muito maravilhosos. Não sei se era loura. No filme ela tinha um cabelo preto, né? Quem assistiu o filme no meu tempo, que era preto e branco, uma coisa... Então tudo era preto, preto e branco é preto. Então eu aprendi que os cabelos da Lira eram pretos, mas quem sabe não era ruivo, galego, louro, ou pintado, eu não sei a cor, sei que era muito bonita, vamos lá. Aí quando Sansão bateu o olho e disse, eita, papai, é aqui, vou casar. Foi lá, pediu até a mãe dele, você quer casar com ela, eu gostei. E aí, só que da Lira pagaram muito dinheiro para descobrir de onde vinha a força de Sansão. Então, o pastor Marconi, que acabou de chegar dos Estados Unidos, dizendo de onde vem a sua força, e você querendo pular o vídeo, fique quieto. Já quieto, não pode pular o vídeo, não pode... Não, eu vou assistir depois. Que história de assistir depois? Tem negócio de depois, assistir agora. Vai ser abençoado agora, em nome de Jesus. Viu? Aí ajeita lá, dá dinheiro dali lá vai, faz uns carinhos, faz uma comida bem legal para ele. No filme, ele fica lá deitado naquele sofá bem bacana, né? Aqueles tecidos bem bacana, e ela traz aquelas comidas, aquelas bebidas. Aí, quando ele está bem sensacional, ela pergunta, ele já quer oferecer, assim, tipo um carro novo de 20 cavalos. Diga logo o que é que você quer, que eu estou doido para gastar dinheiro com você e fazer você feliz. Ela disse, eu queria só saber de onde vem sua força. Olha aí a pergunta correta. O inimigo quer saber de onde vem sua força e você achando, desconsiderando, não, mas é a força de Deus, eu não consigo nem ver. Se fosse para ver, não era a força de Deus. Era receita, era livro motivacional. Entre no Amazon e procure lá, José Marconi Teixeira. Tem 18 livros lá para você ler, entendeu? Se for para questão de só dizer, está lá escrito. Eu estou falando de quem pode fazer, tá certo? Não precisa ser... você tem que crer. Da onde vem sua força? Todo mundo queria saber, né? De onde vem a sua força? Então, o Deus que promete a bênção para a tua vida, querido, sempre tem sido a tua força, desde pequeno. Às vezes eu tenho pensamentos intrusivos, mas os meus pensamentos intrusivos chegam a me dar arrepio, porque às vezes eu fico assim, meu Deus, era para ter morrido ali. Medita algumas coisas na sua vida. Que seja na água, na pedra, na estrada, quantas vezes a gente não chegou bem pertinho e a mão de Deus, porque Ele é escudo e Ele é a tua força. Deus é teu escudo. Então, Ele é a força e Ele é o escudo. Ele promete, Ele faz, Ele é a força, Ele é o escudo. Escudo e fortaleza. Eu estava procurando aqui o Salmo, mas está aqui na frente. Eu acho que é 28. Daqui para terminar de falar, eu vou... Então, o texto na Bíblia é assim, diga o fraco, eu sou forte. Então, a gente não tem como mudar a nossa constituição. Tem, você batalhando bastante, você pode engordar, emagrecer, ou ganhar músculo. Tem que trabalhar o corpo. Mas o estado da alma,
Às vezes a gente está nesse sentido assim. Aí Deus diz, eu estou vendo do jeito que você está, mas diga, eu sou forte. Quem quer escutar a palavra de derrota é o diabo, porque ele já perdeu. Perdeu para Jesus, perdeu na minha vida e perdeu na sua vida em nome de Jesus. Amém? Diga o fraco, eu sou forte. Então as pessoas podem achar que você está fraco e às vezes a gente está. Quantas vezes eu não tive assim, meu Deus? Quantas vezes eu parava a mão, uma vez eu parei na moto, o cara desceu do carro, o senhor está bem? Porque eu estava com a alma tão derrubada de um jeito, e pastor, viu? Estou falando aqui de um homem desviado, que não estava bêbado, não conhecendo Jesus. Eu já pastor. A minha alma estava tão quebrada de um jeito que eu parava no sinal, baixava a cabeça em cima do guidão da moto. Ali perto do velocímetro, botava a testa até o sinal abrir, e uma vez o cara parou e disse, o senhor está bem? Eu não era velho assim não, né? Como as pessoas estavam olhando para mim, eu fraco. Mas a minha força vem do Senhor. O Salmo diz isso, a minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fez você, fez a mim. E esse Deus diz, diga eu sou forte, porque Ele está dentro da gente. Jesus disse, não vivo mais eu, mas Cristo. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a força da minha vida, a força que você necessita, está em Deus, e Deus está em você. Ele está num tempo na igreja, tá, na hora que de onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele vai estar, tá, mas aonde é que ele habita? Em você, tá certo? Ele não habita em templos. E o salmo que eu estava falando era Salmo 28, 7. Então, aonde a minha capacidade física chega ao limite, entra a capacidade de Deus. Tem um texto que faz tempo que eu não prego esse texto, mas eu gosto muito. Está em Juízes, capítulo 3, 31, que é um homem chamado Sangar. Esse mesmo exército filisteu não é essa história de Sansão. Estou só citando um exemplo, porque às vezes a gente está fraco. As pessoas vivem fraco. E os exemplos que você era para ter, dizendo, rapaz, cadê ele? Correu todo mundo. Tá entendendo? E ficou só você. Não se preocupe, não. Tá certo? Você e Deus já é grande exército. Vitorioso. Tá certo? Vitorioso. Não é só um exército. É grande exército de Deus vitorioso. Fica tranquilo, em nome de Jesus. Aí lá vai, diz quem está atacando os filisteus, não sobrou ninguém. Correu todo mundo. Os soldados de Israel vazou tudo. Pensa num povo que abriu, quando começava, no tempo de guerra, quando corria todo mundo, montanhas, corria para as montanhas, tem mais essa, que é para nem achar. Vamos todo mundo correr para a montanha, para ninguém achar, e lá vai, ficou um homem só, quem? Sangar. Vixe, pastor, ele devia ter uma metralhadora muito, né? 14 pistolas, 35 mil carregador, tudo entupido até a tampa, e mais não sei o quê, uma bazuca, um canhão e 3 aviões. Não. Ele tinha na mão chama aguilhão, um bastão de conduzir boi. E tem uma pontinha de ferro que vai conduzindo boi. Os carros de boi ainda no Brasil usam isso. Começou a pessoa ir para a guerra com um negócio desse. Todo mundo correu aí, disse, só tu não vai nesse voo não, porque se for ficar, vou enfrentar, compadre. Agora, você imagina, vinha 600, 800 soldados filisteus, lá, vem para lá para cá, vamos quebrar, vamos matar, vamos destruir, vamos quebrar, vamos matar, vamos destruir, vamos quebrar, vamos matar. Quando olhou para frente, estava lá Sangar para aquele pedaço de vara. Os caras disseram, vai ser o primeiro. Foi o erro. Porque o Senhor é a força de Sangar. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua força. Repita. A minha filha, quando está estudando comigo, eu digo, repita. Mas, pai, eu já estou ouvindo. Repita para a sua boca falar e seu ouvido escutar. Para a sua alma escutar que você está declarando. Não é mínimo. Repita. O Senhor é a minha força. Tá certo? O Senhor é a minha força. Que Deus abençoe. Não sei onde você está, mas que Deus te abençoe. Então, Davi. Eu falei de... O pessoal fica pedindo para botar esse negócio, eu não sei nem como é que entra nesse negócio. Não peço, eu não sei, eu sou velho. Não adianta pedir para fazer esse negócio que eu não sei. Nem para ganhar dinheiro esse negócio, eu não sei fazer isso. Eu falei que Davi era mago,
Mas muita gente, o rei Davi, a gente imagina um homem que era tipo Ricardo Coração de Leão, um outro guerreiro, um cara bem Gengis-Khan, um cara que é top. A Bíblia diz que Davi era pequeno, era magro. Pastor, como é que eu sei que era magro? Você já foi chamado de pau de cachorro? Não é nem de cachorro, é pau de bater cachorro. Foi assim que eu olhava para ele e disse: bom, todo mundo estava com medo lá, agora veio Davi, né? A gente conhece a história de Davi. E eu vou lhe dizer uma coisa: era um mago contra um gigante. Eu sou um pesquisador, eu sou um escritor, então bateu um negócio na minha mão, eu vou pesquisar. Até o Iá se assusta com minhas coisas quando eu vou perguntar. Ele diz: sabe onde é que você tirou isso? Aí ele vai buscar a lógica, mas eu sei o fundamento dele, tem que achar. Para uma pedra entre 50 e 100 gramas, olha, uma pedra de funda não pode ter mais, senão ela perde a utilidade. Se tiver mais que isso, não tem como. Entre 50 e 100 gramas. Uma pedra entre 50 e 100 gramas ganhar energia suficiente para atravessar um capacete de aço com bronze, que aqui na frente tinha até aquele negócio no nariz que dizia assim. Vá pesquisar lá as armaduras medievais e as armaduras antigas, você vai ver. Tem um capacete, aquele negócio protegendo a cabeça, não é assim que ele lutava? Até os bárbaros eram de couro, tinha aquele chifre. Todo mundo tem um capacete para proteger. A Bíblia diz que você tem um capacete da salvação. É uma ferramenta importante no combate, tá certo? Até a Bíblia diz, está em Efésios 3. As armas de guerra do crente, tá certo? Você nem sabia que estava andando armado, está andando com as armas de Cristo para sua. Então, que tipo de energia era necessária para derrubar, na distância que Davi estava, a um tiro de lança de um gigante? O gigante jogou uma lança de 500 ciclos, pesada, e Davi vem correndo com a pedra. Um cara magro, um cara pequeno, um cara que tinha corrido da casa dele até lá onde estava havendo a guerra. Então, ele não estava com essas, além de magro, pequeno, eu acho que ele não estava com essas energias todas. Que tipo de energia, de força seria suficiente para não só bater no capacete, mas quebrar o crânio daquela pessoa a ponto de causar um blackout, uma fratura no crânio, um traumatismo crânioencefálico, né? O nome científico é esse. Mas não é qualquer traumatismo que o cara ainda vai vomitar, dar soninho, não. É bateu, papou, desmaiou, morreu. Na verdade, ele morreu, Davi depois foi lá e deu uma espadada nele, né? Uma pedra tão pequenininha, que força seria necessária para quebrar, entrar na armadura, para tirar. Então, um atirador de funda, ainda hoje, se você procurar no Instagram, tem os atiradores de funda. A velocidade média de uma pedra, só o pastor Marconi vai pesquisar essas coisas, entre 30 e 40 metros por segundo, que é muita coisa. Uma pedra de funda de um grande atirador, ela viaja entre 30 e 40 metros por segundo. Isso seria suficiente para quebrar o capacete e ainda abrir... Não. Para fazer isso, eu estou falando de estudos de física. E você pode pesquisar isso que eu estou falando. Eu acho que nunca fizeram esse cálculo, a não ser eu que fiz essa semana, fui no IAL e ele ficou assim até... Aí foi e destrinchou, trouxe o cálculo todinho mesmo, com fórmula e tudo para mim. Seria necessário uma força equivalente a 500 joules. Arma de propulsão de fogo é medida em joules. Pastor, quanta força tem uma arma de 500 joules? Uma Magnum 45. Uma pistola. Não é aquela pequenininha, uma pistola. 500 joules. A equivalência de meia tonelada. Pastor, não sei nem... Bom, um Rottweiler ele consegue morder você como uma tonelada. Um tubarão. Força. Energia. Força e explosão. Então, seria necessário. Agora, me diga, da onde vai um magrelo com a funda, sem camisa, que ele usava um troço aqui de couro, e correndo, e pequenininho, e correndo, aonde é que ele ia arranjar uma força de 500 joules?
Sabe aonde? Em Deus que te fortalece. Amém? Na força da gente não dá, mas com Deus dá. Vai dar, em nome de Jesus, na sua vida, vai dar. Na minha vida, vai dar. Com Deus dá. Tá certo? Pastor, onde foi o Salmo que o senhor leu? Salmo 28. Qual o versículo? Não vou dizer o versículo, aí você vai querer ler só o versículo, pelo amor de Deus, leia tudo. Eu passo 8, 10 horas estudando o sermão para trazer para você. Você quer ler um versículo só? Não, lê pelo menos 3 lá. Salmo 28. O Senhor é a sua força. Viu? O Senhor é a sua força. Escudo! E por que é escudo? Porque tem coisas, como eu falei, tem coisas que eu me lembro na minha vida, era para ter destruído, né? Tem coisas que era para ter destruído a vida da gente. E Deus guardou. Tá certo? Era para ter destruído. A gente não sabe nem como foi. Né? Era para a gente ter desabado. E não se engane, pela vontade do diabo, a gente estava destruído mesmo. Se fosse qual o meu nome, eu sou o pastor José Marconi Teixeira, eu sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana há 30 anos. Agora, o programa, as minhas transmissões chamam-se Programa Dias Melhores, na rádio. O mês que vem vai começar na TV Verde. Recebi o convite essa semana, o mês que vem eu vou estar na TV também. Mas nas plataformas é Programa Dias Melhores. Com exceção do Kauai, que aí deve estar as minhas iniciais, somente. Os outros, tudo é Programa Dias Melhores. YouTube. O YouTube, eu comecei o YouTube em novembro. Quando Deus tem propósito na vida da pessoa, eu não comprei um seguidor para ninguém, que eu não vou fazer um negócio. Primeiro, eu não tenho nem esse dinheiro. Essa semana eu fui olhar, estava com 1.600 seguidores. Tem coisas, o Senhor é a minha força. Tá certo? Comprei seguidor, eu não compro nem curtir, quanto mais seguidor. Tá certo? Mas Deus faz. Mas já está misturando. Para dizer a você que Deus faz em todas as áreas, entenda. É na saúde, é na sua finança, é no comércio, é no seu amor, é na sua vida social. Deus faz. É que eu estou sem força, exatamente. O Senhor é a sua força. Tá certo? E Ele que tem que guardar. Né? E eu adoro andar com crente, que aquele irmãozinho que a gente está todo destemperado, a gente está quebradinho, quebrado da alma, e aquela pessoa está numa situação pior que a da gente, diz, não vai dar certo, em nome de Jesus. Eu tenho um amigo que chama Poeta Zé do Sertão, ele está em Curitiba, se deparar com esse vídeo agora, um abraço, Poeta Zé do Sertão. Às vezes eu estava assim, ele dizia, não, mas vai dar certo, em nome de Jesus. E eu acreditava. Não é maravilhoso isso? Você chegar perto de alguém que aí está todo mundo dizendo o contrário, e essa pessoa chega e diz, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Agora tem esse negócio que a cada 3 minutos eu tenho que provar que eu sou humano e botar um negocinho dentro de uma caixinha e eu tremendo a mão, lá vai. É maravilhoso. Tá certo? Então Deus vai dar tudo certo em nome de Jesus. Né? E as pessoas não entendem, o diabo também não entende. Sabe, tem coisa na nossa vida que o diabo não entende. Como é que tá tão cansado? Eu vi ela chorando ontem, eu vi ele chorando no ônibus, só pelo lado que estava escondido aqui no ônibus, aqui, escondido no metrô, no trem, e a lágrima escorrendo aqui escondido, para não chegar em casa e ninguém ver que o medo no coração que está. O diabo pensa que derrubou, que não tem mais solução, e que você ia desabar, não ia conseguir nem descer da porta, e Deus segura você, né? E ele é a sua força. E você vai com dor. E o diabo, como é que pode? Ela está indo com dor, ele está indo com dor. E você vai. E você não tem mais força, está cansado, está sobrecarregado, está exausto. E o diabo dizendo, não vai mais não, e você vai, porque o Senhor é a sua força. E as perseguições são tão grandes, as oposições, e o diabo diz, a barreira está grande demais, não vai para frente, não, mas você vai porque o Senhor é a sua força. Não é, Ian? O Senhor.
O Senhor é a sua força. Pastor, é porque eu só vivo chorando, cansado, sem sono. O Senhor é a sua força. Sabe o que a Bíblia diz? É Ele que dá sono. Às vezes eu estou sem sono também, Jesus me ajuda. Jesus. Eu estou velho, se eu for viajar, eu fico ansioso. Aí não quero dormir. Jesus me ajuda. Eu preciso estar descansado amanhã. Eu no avião saculejando e 19 horas não é 19 minutos. Sobre o Oceano Pacífico, sobre o Oceano Índico, sobre o Oceano Atlântico, e o bicho saculejando. Jesus, me ajuda! Me ajuda a dormir um pouquinho. Me ajuda a dormir um pouquinho. Ele arranca. Tem perigo, tem medo, mas o Senhor é a sua força. Amém? O Senhor é a sua força. Às vezes a gente não tem força nem para a gente ainda consola os outros. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua força. Mas por que isso é muito na minha vida? Lucas diz, porque quem muito é dado, muito será exigido. Você está entendendo por que você passa tanta luta na sua vida? É porque Deus tem derramado muita força. Muitas pessoas não conseguiriam. Você tem que conseguir, você vai conseguir. Deus vai fazer com isso. E pessoas sofrem também, fortes também sofrem, né? Pessoas fortes sangram, pessoas fortes sentem dor. Eu estou falando de Sansão, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de você. Às vezes a gente é forte, mas está doendo, né? E às vezes a gente nem procura essas batalhas. Como eu disse, Sansão procurou inimigo, ele não chegou lá e disse: quem quisesse confusão e inimizade, agora chegou Sansão. Pode vir de 2 em 2. Era assim que a gente chamava para brigar quando eu era menino, né? Pode vir de 2 em 2 que eu vou... O povo valente. Aí apanhava todo mundo, chegava em casa, a gente apanhava de novo nossos pais, né? Não é uma geração difícil de compreender. Você que é novo jamais vai compreender a minha geração. Os nossos pais avisavam, se brigar lá na rua, quando chegar em casa vai apanhar de novo. Mas a gente brigava do mesmo jeito. Que coisa horrível de dizer, não é? Não é horrível? Então, Sansão não escolheu. Tem luta na minha vida, na tua vida, que você não escolheu. Mas Deus olhou e disse, ela vai suportar, ele vai suportar. Eu sou a força dela. O propósito daquela família era ter um filho. O propósito de Deus era um salvador para Israel. Então, Deus tem propósito grande na sua vida. Se eu fosse esperar as minhas expectativas de um menino magrelo, Davi na minha frente devia ser um cara mais musculoso, porque eu era magro, entendeu? Eu morava numa vila, tinha rato, os ratos da minha vila não tinha gato, era gabiru, uns bichos assim. E qual era a expectativa que eu não tinha colégio particular, não tinha... Ah, Jesus! Eu não tinha pai, só uma mãe morando numa vila, minha mãe saía para trabalhar e eu ficava... Onde é que eu ia chegar? Eu não vou dizer porque pode parecer vaidade, soberba, mas cheguei longe, vou chegar muito mais longe. Hoje mesmo eu tive com as autoridades municipais, fui recebido pelas autoridades, eu estou criando o Instituto Vita, de cuidar da saúde mental. Eu vou chegar muito longe, ainda muito mais longe, e você vai chegar muito mais longe também, em nome de Jesus. Então, as expectativas, a gente tem que se esforçar. Eu me esforço, tá certo? Eu estudo. Trabalhei minha vida inteira, 36 anos de serviço público federal. Mas eu estudo. Ainda hoje, acabei de fazer uma inscrição em 2 pós-graduação na área de neurociência. Por conta desse instituto, eu preciso me aprofundar, quero me aprofundar mais, tá certo? Então, eu vou buscando me capacitar. Mas quem abre as portas da minha vida para a tua vida, diga as letrinhas, diga com sua boca, diga o nome. Jesus. Quem abre porta na minha vida e na tua vida é Jesus, o Filho do Deus vivo. Tá certo? Então, tem coisa que... Você acha que Jesus escolheu? Ele consentiu, ele confirmou. Deus disse, a quem enviarei? Aí Jesus disse, envia-me a mim. E não foi ele foi pedir lá e disse, eu estou com vontade de ir lá para a terra. Ele não foi pedir. Um canto na Bíblia diz que Deus perguntou, não sei se olhou para Jesus, e Jesus disse, pode enviar. É para morrer, ele disse, exatamente, pode me enviar. E ele veio sabendo que é. Então, tem coisa na nossa vida. Se Jesus foi assim, a gente tem coisa que a gente não escolhe, mas tenha calma, está no controle de Deus. Mas Jesus, pastor, Jesus morreu.
Foi, querido. Se a história tivesse terminado ali, eu não estava nem pregando aqui, mas eu queria lhe anunciar uma coisa maravilhosa. Ele ressuscitou. Isso aí é poder, tá certo? Não tem outro na história que ele. E ressuscitou muita gente. E há de ressuscitar milhares e milhões. Tá certo? Você é escolhido. Mas como é que eu sei que eu sou escolhido? Jeremias diz, antes de te formarem, eu te gerei, chamei pelo teu nome, tu és meu. Eu te escolhi como próprio. Olha os desígnios de Deus para a minha vida. Mas, pastor, por que eu não vi ainda? Porque a gente atrapalha o plano, mas não derruba. A gente atrapalha, a gente é especialista. Deu bobeira, a gente atrapalha. Eu digo coisas que o pastor não tem coragem de dizer, porque todo pastor quer botar aquela postura. Eu não erro, pois eu erro. Eu não peco, pois eu peco é muito, sabe? Eu me arrependo de pecar, eu peço a Deus, me segura, me guarda. Eu escrevi na porta da minha caminhoneta, Jesus, pastor, você está muito cristão, escreveu Jesus. Não, é para mim não brigar nos trânsitos, porque eu sou arengueiro no trânsito. Se o cara ficar me trancando, dá vontade de descer da caminhoneta e lá vai a coisa horrível, não pode nem dizer uma coisa. O que eu fiz? Eu tenho que escrever aqui que eu sou crente, que eu não posso, quando eu me lembrar que tem um nome aqui, eu não posso envergonhar esse nome, entendeu? Porque eu sou peco, é da natureza humana pecar. Não tem negócio de santarrão, não, tá certo? Mas é uma questão, os vizinhos, meu atrapalhando. Deus disse, e o que eu estou dizendo aqui é a Bíblia, ele diz, eu escrevi uma história a seu respeito. Anota, depois você pesquisa. Pode você botar no Google. Onde é que Deus disse que escreveu uma história? Não é aleatório, não. Não tem história de aleatório. Eis que eu estou vendo nas cartas aleatórias. Não tem esse negócio, não. Deus escreveu separadamente uma história maravilhosa para a vida menino, menina, homem, mulheres, idoso, idosa, você que está me ouvindo. Deus! Ele que escreveu a história. E ele escreveu porque tem poder para fazer cumprir. Aí a gente atrapalhou um bocado. Hoje eu tenho asma. Eu vou me queixar porque eu tenho asma? Não, porque eu fumei. Porque na minha geração, quando tivesse 14 anos, tinha que fumar, senão você não arranjava namorado. O que é que eu fui fazer? Fui fumar. Aí hoje eu tenho asma, vou reclamar? Não, eu atrapalhei um pouquinho, mas aí Deus deu um jeito, corrigiu, ainda deu uma recuperada no meu pulmão. Hoje eu consigo falar alto, canto em coral, canta onde eu quiser. Tá certo? Canto na igreja, tá bom? Porque Deus é a minha força, né? E Ele é a sua vitória, tá bom? E Ele me escolheu, não foi agora. Tem gente que, certamente quando eu termino o sermão, aí alguém escolheu me seguir, tá certo? Ele escolheu ainda, você estava sendo formado. Isso aqui é maravilhoso, né? E nunca, ele disse, não te deixarei, não te abandonarei. Isso aqui não é poesia, não é um escrito, uma frase metafórica. Foi Deus, foi Jesus Cristo e Deus que disse, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Não te, nem peça. E se eu fizer errado? E se eu fugir? Não te abandonarei. Nada pode te separar do amor de Deus. N-A-D-A, com essas 4 letrinhas, N-A-D-A, nada pode te separar do amor de Deus. A luta é grande, as nuvens vêm, a escuridão vem, a gente deixa de olhar, mas está lá o amor de Deus e ele vai te alcançar, viu? Cuidado de Deus vai te alcançar, vai dar vitória, viu? Deus que derramou desígnios na tua vida, vai dar vitória em nome de Jesus. Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Se não for o Senhor, ó Israel, eu estou finalizando. Tem um texto da Bíblia que é maravilhoso. Se não fosse Deus na sua vida, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se não fosse Deus na minha vida, na tua vida, né? Por isso que a gente tem a calma incompreensível. Como eu disse, não foi de uma vez, né? Teve vezes que eu já contei quantas vezes eu tive que já ajoelhar e botar minha testa dentro do banheiro, porque minha alma estava desesperada, eu não sabia mais o que fazer, eu digo, só me levanto daqui quando eu achar a solução no meu coração. Eu não preciso que seja resolvido lá fora, eu preciso que Deus diga no meu coração, está resolvido. Deus vai dizer no seu coração, está resolvido. E eu não vou perguntar a Deus como é, quando deu uma porção na minha coluna, eu ia perguntar a Deus, mas Deus, quem é o quiroprata que vai torcer minha coluna e botar no lugar para me aguentar viajar 19 horas num avião, que você sabe que a cadeira é bem assim. Não tem nem classe mais não sei o quê. Toda classe todo mundo parece um palito. Todo mundo, quando reclina, volta 2 dedos e acabou a história. E tem mais uma malícia, a bicha ainda vai voltando devagar, quando você pensa que não, tá reto novamente. Entendeu?
19 horas, e Deus disse, você entrou em pé, vai sair em pé. Eu fui perguntar a Deus, como é que vai fazer isso? Vai mandar uma injeção? Eu não vou perguntar nada. Ele disse, amém, estou aqui. Como é que eu sei que funcionou? Eu estou aqui. Eu estou no interior do Rio Grande do Norte. E tem mais uma coisa, né? Cheguei lá em Natal, peguei... Pode perguntar ao meu filho, olha, coisa do nordestino, pode perguntar ao meu filho, que ele reclamou comigo. Mas você nem descansou. Peguei a caminhonete e vim para cá. Ainda dirigi, até chegar na minha cidade. Chegou aqui, minha esposa foi guardar a caminhonete, mas dirigi até aqui. Me deitei, não sei que dia que eu acordei, também estava cansado da viagem. Deus disse, vai voltar em pé, e eu voltei em pé. E Deus está dizendo a você, vai conseguir, vai superar, vai solucionar, vai sarar, vai curar, vai trazer paz, vai haver novidade, vai restaurar. E Ele faz. Esse Deus falou para mim, está falando para você, né? Já tenho que terminar. Ter calma também é uma espécie de força, tá certo? Busca o controle de Deus. O Senhor me dá calma, mansidão, a confiança. A Bíblia diz, se eu tiver pouca fé, peça a Deus, Ele aumenta. E eu estou te dizendo isso nessa noite. Às vezes, mas é a minha lógica, todos nós somos racionais, mas umas pessoas são mais lógicas do que a outra. Você faz todos os cálculos, não dá. Aí você fica o conflito entre a sua mente, o seu racional e o acreditar em Deus. Pede a Deus, Senhor, que sobressaia o meu acreditar, porque toda a tua sabedoria não resolveu a situação. Mas eu creio em Deus vai resolver, viu? Porque Ele tem poder. Eu não preciso. Eu fui numa igreja ontem, geralmente quando eu e ele sempre foi assim, a gente vai na igreja, ninguém anuncia. É o pastor Marconi, bota... Eu sempre, na última... Eu não preciso que ninguém anuncie meu nome, eu sei quem eu sou filho de Deus, eu não preciso que alguém elogie lá. Está conosco, o reverendo, eu não preciso disso. Eu sei quem eu sou e eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o poder de Deus que está sobre minha vida. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não vou ser confundido, nem... Eu estou dizendo isso que às vezes até uma palavra negativa, você está no canto, quem tem na minha idade já está cansado de ver situação, chega no canto e recebe tanta palavra negativa, e às vezes uma palavra derrubou sua alma. Eu quero que você saiba quem você é. Você é filho, você é filha de Deus, e Deus é a sua força. Deus é a sua força. Eu quero finalizar com o texto que diz, ficai firme e vede a salvação do Senhor. Vede. Eu quero ver um político dizer isso. Não tem mais Deus. Pode ficar firme. Ele não está dizendo que... se está pedindo para ficar firme é porque a gente está bambeando, as pernas estão... Mas ele diz, fique firme. E você vai ver a salvação do Senhor. Que Deus continue te abençoando, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e faço o programa Dias Melhores na rádio, no YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii. E eu quero pedir carinhosamente, né, que você que acompanha, gosta das nossas ministrações, compartilhe esse vídeo, essa mensagem, porque certamente pessoas precisam ouvir. Eu não sou de retórica, de falar testemunho de outros pastores, de conceitos teológicos. Eu sou um homem de Deus que estive ao Senhor há muitos anos e posso testemunhar, porque Deus é a minha força. Ele também é a tua força, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Programa Dias Melhores, o pastor Marconi Teixeira. Fica na paz.